Lebele, saúde e bem-estar. Um oferecimento. Betânia Luna, especialista em odontologia estética e facetas em resina. Climater, um novo conceito na saúde da mulher. Médicas responsáveis, doutora Clarissa Lapenha e doutora Juliana Montenegro. Imunikids, ame-se, cuide-se, imunize-se. Vacinas para toda a família. Lucas Brito, saúde e bem-estar em nutrologia. Clínica Luri, em Tambalzinho. Sabemos que muitas doenças estão associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, entre outras. Mas para mudar esta realidade, é fundamental novos hábitos alimentares, prática de atividade física e mudança comportamental. Mas há um fato que vem causando dúvidas quando se fala em emagrecimento. Tratamento medicamentoso para a obesidade realmente funciona? Para responder a estas e outras perguntas, vamos conversar agora com o médico Dr. Lucas Brito. Estamos conversando mais um quadro de saúde e bem-estar e hoje vamos conversar com o médico Dr. Lucas Brito. Seja bem-vindo ao programa EFEJ. Eu agradeço a oportunidade, Séries, e sejam bem-vindos também aqui na Clínica Luri, onde eu atendo. Pois é, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria de saber quando uma pessoa é considerada obesa. O indivíduo é considerado obeso, segundo o Ministério da Saúde, quando nós fazemos um cálculo com duas variáveis, a sua altura e o peso, onde nós pegamos o peso do indivíduo e dividimos pela altura ao quadrado e temos um resultado. Se esse resultado for acima de 30, o indivíduo já é considerado obeso. Lembrando que nós temos variáveis para isso. O indivíduo, quando o cálculo é acima de 30, é obesidade grau 1, acima de 35 é obesidade grau 2 e acima de 40 já é considerado um indivíduo de obesidade grau 3. Mas qual a diferença entre obeso e sobrepeso? Nós fazemos o mesmo cálculo. Nós pegamos o peso do paciente e dividindo pela altura ao quadrado. Se esse resultado vir entre 25 e 29,9, esse indivíduo é considerado com sobrepeso. Acima de 30, considerado obesidade. Algumas pessoas, Dr. Lucas, defendem que cada pessoa deve se amar e se aceitar do jeito que é. Mas no caso de excesso de peso, certo? Ele é considerado um problema de saúde importante que deve ser tratado ou não precisa, ou não é? Sim, Sara, você tocou num assunto muito importante. Realmente, todo indivíduo deve se amar e se aceitar do jeito que está no momento. A obesidade é, de fato, considerado uma doença crônica e deve ser tratada. Porém, hoje, há muitos estigmas na TV para você se amar e deve ser feito assim. Porém, a obesidade ela leva a várias doenças. Ela é predispositor, por exemplo, para hipertensão, diabetes, o câncer de mama, que há uma grande repercussão hoje em dia, principalmente nas mulheres. Para você ter noção, a obesidade é considerado o segundo fator de risco, mais comumente associado ao câncer de mama, só perdendo para o tabagismo. Agora, doutor Lucas, para emagrecer, fala-se muito no tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Qual é a diferença? O tratamento não medicamentoso é toda aquela mudança do estilo de vida do paciente. Aquele paciente que ele adota realmente uma rotina de atividade física durante a sua semana, como uma obrigatoriedade. Da mesma forma que ele tem que se alimentar, tem que ir ao trabalho, ele adota um horário para a atividade física, de forma regular. Outra forma é com as dietas. Isso seria o tratamento não medicamentoso. Por exemplo, existe o que a gente chama de dieta DASH, que ela foi desenvolvida para pacientes hipertensos. Tem outra muito comum, que é a dieta cetogênica, que ela foi desenvolvida para pacientes epilépticos. Devido aos corpos cetônicos, quando o paciente faz uma dieta rica em gordura boa, com castanha, nozes,
fibras, ele tem uma grande liberação de corpos cetônicos e eles são neuroprotetores, diminuindo, assim, a incidência de crises epilépticas. De fato, é importante falar que nenhuma dessas dietas ela substitui o tratamento medicamentoso quando o paciente já é diagnosticado, mas elas agem em sinergia, elas agem ajudando o tratamento. Então, nesse caso, quando está indicado o tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso é feito baseado em consulta médica. Não necessariamente o paciente precisa ter o IMC acima de 30. Hoje nós temos várias variáveis que já determinam, sim, a hora de tratar ou não o paciente. Por exemplo, um paciente que tem um IMC abaixo de 30, que é considerado apenas sobrepeso, mas ele tem uma circunferência abdominal acima de 102 e os colesteróis todos alterados. São 2 fatores que já indicam que esse paciente precisa de tratamento. Então, nesse caso, quais são as medicações para o tratamento da obesidade? Hoje, nós separamos medicações on-label e off-label. O que significa isso? São medicações que na bula, todo mundo gosta de ler a bula hoje em dia. Então, assim, na bula, nós temos 3 medicações, que é a liraglutida, orlistat e sibutramina. E temos diversas off-label, que não estão na bula, que é para emagrecimento, mas nós sabemos que trata a obesidade dessa forma. Um exemplo é quem sofre de transtorno de compulsão alimentar. Por exemplo, as melhores medicações seriam os antidepressivos. Os estudos mostram que 2% da população sofre com transtorno de compulsão alimentar e apenas 5% tem esse diagnóstico dado. É bastante comum o fator de transtorno de compulsão alimentar ser associado a outros casos psiquiátricos. E muitas vezes o paciente sofre sozinho, porque muitas vezes por desconhecimento até mesmo médico, como do paciente. Porque o paciente que sofre de transtorno de compulsão alimentar, geralmente eles comem escondidos, geralmente eles comem em grande quantidade e não param até se sentir muito saciado e eles se sentem muitas vezes constrangidos e não sabem que aquilo é um transtorno. Por isso que muitas vezes, alguns até amigos próximos falam, me passam uma medicação para emagrecer. E realmente tem que identificar onde está a falha, por que o paciente está engordando. Agora, doutor Lucas, existe algum efeito rebote, né, para quem para de tomar esses medicamentos? Olha, Séries, essa é uma pergunta muito comum no meu dia a dia e no consultório. Esse termo, efeito rebote, me faz pensar em 2 coisas. A primeira é que esse termo ela dá uma ideia de que aquele paciente que tinha 80 quilos, por exemplo, quando ele está tomando a medicação, ele vai perder peso, vai para 70 e quando parar a medicação, vai para 90 quilos. Não há nenhuma evidência que isso ocorra. O outro ponto é como se a medicação não tivesse efeito, como o paciente para e volta a engordar. De fato, isso acontece. O que tem que entrar na cabeça das pessoas é que a obesidade é realmente uma doença crônica. E doença crônica precisa de tratamento crônico, um tratamento a longo prazo. É a mesma coisa que o paciente com hipertensão, diabetes, se ele para de tomar aquela tal medicação, ele vai voltar a ter pressão alta, ele vai aumentar os seus níveis de glicemia. Ninguém fala, por exemplo, que a academia é ineficaz, porque você malhou 1 ano, houve um crescimento muscular e perda de gordura, mas se você parar 2 anos, tudo volta ao normal. Não é que a academia não era ineficaz, é porque o paciente ou o atleta parou de fazer aquele tratamento. Então, assim, não existe efeito rebote, existe uma interrupção do tratamento. E no caso dos exercícios, né, o que seria melhor? Fazer um alongamento antes de começar o exercício ou, de repente, um aeróbico antes ou depois do treino? Isso é uma pergunta também muito frequente, principalmente nas academias. Eu acredito que muito personal trainer deve ter a mesma ideia que eu. O alongamento ele é extremamente importante, tanto para aumentar a flexibilidade do atleta, como para fortalecimento da musculatura. Mas é um mito que ele deve ser feito antes do treino. O ideal é que seja feito após o treino, quando o atleta para de treinar certo exercício, ele espera aquela musculatura esfriar e faz o alongamento. O processo de alongamento, há um estiramento do músculo
E nesse estiramento ele já está havendo um dispêndio de energia. E quando ele for treinar, ele não vai treinar com aquela força e eficácia que o músculo tende, porque ele já gastou um pouco de energia. Em questão do aeróbio, realmente o aeróbico é bom antes do treino, porque você aumenta a sua vasculatura e os suprimentos necessários para o músculo vão chegar mais rápido durante o treino. Doutor Lucas, eu tenho que lhe agradecer. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Séries, agradeço também a TV Master e espero vocês aqui novamente. Pois bem, estamos encerrando mais um quadro de saúde e bem-estar e fica conosco que semana que vem tem mais informação para você. Lebele, saúde e bem-estar. Um oferecimento Betânia Luna, especialista em odontologia estética e facetas em resina. Climater, um novo conceito na saúde da mulher. Médicas responsáveis, doutora Clarissa Lapenha e doutora Juliana Montenegro. Imunikids, ame-se, cuide-se, imunize-se. Vacinas para toda a família. Lucas Brito, saúde e bem-estar em nutrologia. Clínica Luri, em Tambalzinho.